Olá, amigos, que bom estarmos juntos novamente para a realização dessa tarefa abençoada, que é o estudo sobre essa ciência, essa filosofia maravilhosa que é a doutrina espírita. E principalmente quando tratamos de um assunto tão complexo e delicado como a mediunidade. A mediunidade à luz do Espiritismo. E nós nos baseamos, como dissemos da vez passada, nesse livro maravilhoso, elaborado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nos traz aqui um roteiro mais coerente, né, para tratarmos desse assunto, como eu disse, tão delicado. Na vez passada, na aula passada, falamos sobre os conceitos de mediunidade, que ela é uma faculdade que permite o intercâmbio entre a vida física e o plano espiritual, entre os encarnados, que somos nós, e os desencarnados, que são aqueles nossos irmãos que já voltaram para a pátria espiritual. A vida continua, né? Então nós temos que compreender o que nos espera lá na frente. Então, a mediunidade, ela é esse dom que nos capacita a entendermos como se opera essa relação entre o mundo físico e o espiritual. Nossos entes queridos que já partiram, eles estão apenas invisíveis para nós. Na verdade, estão sempre muito perto, principalmente quando existe amor. Né? Tanto o amor quanto, infelizmente, o ódio nos sintoniza com os espíritos. Então, por isso que nós vamos estudar para saber como proceder, como viver melhor para ter e merecer a assistência dos bons espíritos, aqueles que nos apoiam, que nos dão força, coragem para vencer essa luta, esse mundo de provas e expiações que vivemos. É uma ligação mental estabelecida entre o espírito comunicante e o espírito do médium encarnado. Os espíritos Erasto e Timóteo nos dizem, abre aspas, com efeito, nossas comunicações com os espíritos encarnados diretamente ou com os espíritos propriamente ditos, desencarnados, se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Isso consta do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 19, item 225. São os fluidos emitidos pelo espírito que agem sobre o médium e sobre os seus órgãos físicos, e são esses fluidos o veículo do pensamento. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como o dos espíritos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via e, segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos secundantes. Isso está em Gênesis capítulo 14, item 17. Aqui ele diz o seguinte: como é que o espírito ele lhe transmite uma ideia, né? Uma mensagem? Então eles estão dizendo que é de pensamento para pensamento. Então o espírito é um ser vivo, inteligente. Ele apenas está sem a roupagem física. Então ele continua sendo aquele mesmo irmão ou irmã que viveu, que desenvolveu o seu conhecimento, a sua inteligência e desencarna porque faz parte do processo evolutivo. Mas ele continua da mesma forma como ele viveu, né? Então ele continua pensando, desejando, então amando, tendo saudades. Então todos esses sentimentos que nós possuímos e que eles sempre tiveram, continuam existindo. Então quando eles
estão junto ao seu tutelado, por exemplo, nosso anjo guardião, e eles querem nos dar um conselho, então, pela vontade de nos ajudar, eles emitem o pensamento e nós captamos. Nós somos receptores. Essas vibrações, esses pensamentos, esses fluidos, eles se encontram com os nossos fluidos. Para você entender melhor, todos nós temos uma aura, lembra? Né? Que é um campo energético que envolve o nosso corpo físico, e essa aura, ela é a exteriorização do nosso corpo espiritual, como dizia Paulo, do nosso perispírito. Então, quando nós pensamos, o nosso perispírito, ele irradia energias, fluidos. Então, nós temos essa capa protetora. Quando um espírito se aproxima, ele também tem o seu campo energético. Quando ele irradia o pensamento dele, essas energias se encontram com a nossa energia. É de aura com aura, sabe? Por isso que às vezes a gente, quando chega perto de uma pessoa, você pode ter tanto simpatia como uma certa aversão pela pessoa, porque é o encontro das energias. Então, se ela for, se nós sentirmos simpatia por ela, a sensação vai ser agradável, porque as energias dela são boas. E quando são uma pessoa, nós percebemos que ela não nos quer bem, ou enfim, por algum motivo não nos sentimos bem, então é quando nós sentimos a antipatia. Então é o encontro das energias. Nós temos energias peculiares, os nossos irmãos têm as suas peculiares também. Então, dependendo desse sentimento, dessa corrente fluídica, você vai ter boas sensações ou não. E é justamente por essa atmosfera psíquica que se forma nesse canal vibratório, é que passa o pensamento do espírito. Então, ele entra numa corrente conosco, né? Uma conexão conosco, e aí transmite o seu pensamento, as suas ideias. É assim que nós ouvimos, por vezes, repercutir no nosso pensamento ideias, intuições, né? A intuição é um tipo de mediunidade, a mais comum entre nós seres humanos. Então, essa corrente mental, ela faz com que nós sintamos o que o Espírito está nos transmitindo. Isso é mediunidade. Por isso que Kardec diz que todos somos médiuns. Mas depois ele explica que eles usam mais o termo médium para aqueles que têm alguma mediunidade mais caracterizada, né? Aqueles que veem os espíritos, ouvem os espíritos, fazem psicografia, recebem os espíritos, né? A psicofonia, etc. Mas todos somos intuitivos. Isso faz parte da nossa natureza, né? Para vocês verem, uma mãe, por exemplo, ela está tão ligada mentalmente, espiritualmente com a sua filha, com seu filho, que se algo acontecer, mesmo estando longe, ela sente. Olha que interessante. A semelhança de ideias, pensamentos e propósitos ou intenções é muito importante ao direcionar a emissão e recepção desses fluidos. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou repulsão, segundo o grau de semelhança ou dessemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidades com os bons e os maus, naturalmente, com os maus. Isso está no Livro dos Médiuns também, na segunda parte, capítulo 20, item 227. Como os espíritos se comunicam por pensamentos e não por palavras, e a sintonia se estabelece da semelhança de propósitos, são ideias ou imagens que o espírito emite em ligação com o médium e que este capta conforme a sua capacidade.
Então, da última vez, falamos que o dom da mediunidade ele é tão antigo. Desde priscas eras, ele está com o homem, faz parte, é inerente à nossa constituição humana. E que ele sempre se manifestou de forma natural. Então, os espíritos, eles comparam o médium, né, nós, a um instrumento, a um intermediário. E esse intercâmbio mediúnico ocorre através do pensamento, que existe uma lei de afinidade, é uma lei natural. As pessoas que têm os mesmos tipos de pensamentos, ideias, elas se atraem. Então, por exemplo, alguém que é muito ligado à filosofia, naturalmente, ele se sente melhor quando está junto a pessoas que gostam da mesma matéria, da filosofia. Enquanto que aqueles que gostam de futebol, gostam de estar junto daqueles que também gostam desse esporte. Então isso são afinidades, né? Cada um tem um gosto. Os gostos, eles nos aproximam, mas tanto com relação ao bem quanto em relação ao mal. Então, se você tem pensamentos positivos, você atrai espíritos também positivos, bons. Se você tem pensamentos negativos, você atrai espíritos necessitados, espíritos negativos, né? Daí a importância, né, de nós controlarmos os nossos pensamentos, né? Nós somos o espírito, nós é que temos a vontade de buscar isso ou aquilo. Então os pensamentos também são responsabilidades nossas, né? Muitas pessoas pensam que não tem como controlar o pensamento. Tem sim, né? Você tem como controlar mudando às vezes. Se você, por exemplo, está pensando alguma coisa negativa, busque fazer uma oração, busque um livro edificante e você vai ver como muda, né? Você vai perceber como a sua mente vai deixar de estar naquela corrente negativa e vai mudando para uma corrente positiva que é mais saudável, de mais equilíbrio, mais paz. É tudo que a gente busca. Então, nós temos que controlar o nosso pensamento. Bem, e de acordo com esse nível de pensamento, nós vamos atrair os nossos irmãos, bons ou maus. Daí a nossa responsabilidade. Nessa ligação mental, o perispírito apresenta papel muito importante, pois ele é o elo material entre o espírito e a matéria. Na Gênesis, no capítulo 14, item 17, tem algo que nos diz assim, abre aspas, pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Fecha aspas. O que ele diz aqui? Primeiro vamos explicar essa questão do perispírito. Todos nós, seres humanos, somos constituídos, segundo a doutrina nos ensina, por três partes principais. O corpo físico, que é material. Pelo espírito, que não tem forma. Então, assim, o espírito, eles falam, é a centelha divina. O espírito é a vida inteligente, mas não tem uma forma definida. E também somos formados pela terceira parte, que é o perispírito. Esse perispírito tem outras denominações em outras filosofias, em outras escolas religiosas, né? Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual, André Luiz chama de corpo psicossomático, e tem outras denominações em outras filosofias, mas é sempre o corpo espiritual.
né? Então, por exemplo, quando você fala assim, eu vi o espírito do Ismael. Na verdade, é o espírito do Ismael. Só que aquela parte visível, que é fluídica, que é assim, luminosa, que é meio fantasmagórica, né? Aquele é o perispírito, é o corpo do espírito, entendeu? É a vestimenta do espírito. Então ele tem aquela forma peculiar, né? Normalmente parecendo com a sua última encarnação. Então aquele é o corpo espiritual, é a terceira parte. Então quando a gente desencarna, que a gente morre, então o nosso corpo perde a vitalidade completamente, certo? Só que o espírito sobrevive. E ele carrega consigo, vamos dizer assim, a sua vestidura espiritual, o seu corpo espiritual, o seu perispírito. E é nesse perispírito, nesse corpo espiritual, que situa-se os nossos chakras. Lembra dos centros de forças, né? Por onde que são janelas, dizem eles, né? São janelas que colocam o espírito em contato com a espiritualidade, né? É através dessas janelinhas que o espírito controla o corpo físico, por exemplo. Mas isso nós vamos estudar com calma mais à frente sobre as funções e propriedades do perispírito, que são muitas. Mas são fenômenos assim, muito conhecidos da massa, né? Das pessoas. E que às vezes parece ser tão difícil, mas não é. Vocês vão se identificar facilmente quando nós estudarmos o perispírito. Então, na verdade, ele tem esse papel preponderante, como ele diz aqui, porque quando o espírito ele se aproxima do médium, ele vai dar uma comunicação. Então o espírito se aproxima, lembra que a sua aura com a aura do médium, elas se entrosam energeticamente, né? Elas como que se encontram, e é por isso que o médium, ou uma pessoa encarnada, fora que não esteja trabalhando mediunicamente, quando o espírito se aproxima, ele sente alguma coisa, ele sente um arrepio, sente formigamento, ele sente uma pressão em algum órgão na cabeça, ele sente a presença daquele ser que está invisível a ele, mas que é real. Então quando ele entrosa essas auras, se estabelece aquela psicosfera fluídica por onde passará o pensamento de um e de outro. Normalmente o espírito emite o pensamento e o médium recebe esse pensamento. Então é assim que mas para que isso aconteça, lembra? Então encontraram-se as energias é de perispírito a perispírito, né? Porque o que acontece? O perispírito ele tem uma função primordial. O perispírito, ele é a roupagem do espírito. Quando o espírito que não tem forma, voltamos um pouco, ele quer dar uma ordem ao corpo físico, ele o faz por meio do perispírito. Então, por exemplo, para que eu levante um braço, o meu espírito, que é o ser pensante, ele emite uma ordem, né, e levante o braço. O meu perispírito capta essa ordem e automaticamente faz com que o meu corpo físico reaja levantando o braço. Então todas as ordens que o meu espírito dá ao meu corpo, elas passam por meio do perispírito. Mas nós vamos compreender com calma mais na frente. E ao mesmo tempo, quando o corpo, nós sentimos qualquer coisa fora do corpo, então alguém me tocou, então me tocou no ombro. Então o meu corpo, ele sente, né, pelo tato, pela pressão, sente que alguém tocou. Então o seu sistema nervoso, ele captando essa pressão, esse toque, ele emite
através dos neurônios, ele emite uma carga vibratória que vai até o perispírito, e o perispírito, que onde está a sua constituição física, mas eu digo assim, fluídica, ele capta, né? E então ele decodifica que alguém tocou no ombro. Então o espírito, ele tem consciência que alguém tocou no ombro. E então o espírito reage da melhor forma que achar possível, né? É um amigo, dá um abraço. É um inimigo, ele se afasta, né? Então assim, o espírito, ele toma contato, toma consciência do que está acontecendo no meio físico através do perispírito. A mesma coisa que o corpo, ele recebe as ordens do espírito por meio do perispírito, ok? Por isso que ele diz que o perispírito tem uma função primordial na comunicação. Através de André Luiz, podemos compreender melhor o aspecto específico da relação entre o perispírito e o corpo físico no fenômeno mediúnico, quando se refere à mediunidade espontânea que começa a aflorar no homem primitivo. Os encarnados que demonstrassem capacidade mediúnica mais evidente, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do corpo somático, passaram das observações durante o sono às observações de vigília. Quanto menos densos os elos entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência e para as modalidades outras. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, de André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que essa capacidade mediúnica nossa, ela depende muito dessa, como que diz, dessa nossa leveza perispiritual. O homem primitivo, como ele diz, ele começou a aflorar essa comunicação com os espíritos primitivos, bem, mas então assim, na época que não tínhamos nenhum progresso moral e espiritual, então era através dos sonhos apenas. À medida que ele foi evoluindo fisicamente, organicamente, perispiritualmente, então essa capacidade de sentir o mundo espiritual foi aumentando. Ao mesmo tempo em que o seu perispírito, lembra a roupagem do físico, ele consegue se desprender mais facilmente do seu corpo físico. Por exemplo, quando a gente vai dormir, o que acontece? O fenômeno do nosso espírito se desdobrar. Ele sai do corpo físico e vai viver as experiências no mundo astral, no mundo espiritual. É algo tão natural para a gente que a gente não se dá conta de como acontece esse processo, como se opera esse mecanismo. Então, o nosso corpo espiritual, essa vestimenta do nosso espírito, ele, quando você relaxa, quando você vem aquele sono, então ele começa a se desprender. É por isso que às vezes, muitas coisas a gente vê quando parece que você está meio que acordado, meio dormindo, sabe aquele momento que você está... Aquilo é o desprendimento do seu corpo espiritual. Quando você vai se afastando do corpo físico, você começa a ter a percepção do mundo espiritual. E é por isso que às vezes a gente já começa a ver, né, irmãos desencarnados quando você está saindo. Tem pessoas que têm muito medo, tem pessoas que não têm. Depende de cada um. Mas assim, esses fenômenos acontecem quando você se desdobra. Então o nosso perispírito, ele tem essa capacidade de se afastar do corpo físico, porque ele volta ao mundo original, à pátria espiritual. E ele se afasta e fica ligado ao seu corpo físico por um cordão fluídico.
né? Depois nós vamos observar melhor esses detalhes. Mas então a gente se afasta e esse perispírito ele tem uma plasticidade, uma capacidade assim, de ele pode ir quilômetros, milhares de quilômetros, ele não tem obstáculo, né? O seu corpo espiritual ele é fluídico, ele é energético, ele não é matéria. Então assim, ele pode se afastar e ir até cidades espirituais, colônias espirituais, ele pode ir lá na Europa, pode ir na América do Norte, né? Por isso que a gente sonha com nossos parentes, a gente vê aqueles irmãos que estão em planos diferentes do nosso, porque o nosso espírito se desdobrou, né? E se libertou do corpo físico e foi passear, foi viver as experiências no mundo dos espíritos, que é o nosso mundo principal, lembre-se? Então ele tem essa capacidade. Então ele está dizendo que o médium, né, quanto maior foi essa capacidade dele se desprender, melhor será a sua faculdade mediúnica. Então se ele tem evidência, quando o corpo dele se desprende um pouquinho, não precisa ser muito, ele está numa reunião mediúnica, certo? Então quando ele se desprende um pouquinho, ele consegue perceber o mundo espiritual que está à sua volta, que está à nossa volta, né? A mesma coisa, ele consegue ouvir melhor, né, a audiência, ouvir melhor o que os espíritos estejam lhe falando, né? Vocês sabem que tem aqueles irmãos que escrevem como se fosse um ditado. O espírito vem e começa a falar com ele, ele ouve e vai passando para o papel. Isso é o ditado, né? Muitas psicografias se dá dessa forma. E da mesma forma as outras faculdades. Então quando um espírito vai dar uma comunicação psicofônica, né, aquela falada que se fala tanto em incorporação, na verdade o espírito ele não entra dentro do corpo da pessoa, né, mas ele se ajusta, né? Lembra do encontro das auras? Então lá aquele encontro de energia, pronto, bastou, já deu sintonia, ele não precisa entrar dentro do corpo, não entra, né, mas ele fica próximo, ele fica justaposto. Então o pensamento, né, existe essa corrente, então ele vai falando, o médium vai captando, o médium vai sentindo tudo aquilo que ele sente, então por isso que é essa manifestação. A mediunidade surge como o veículo utilizado pelos espíritos para nos trazer a terceira revelação. O espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Então, quem se lembra daquela passagem do Cristo que ele diz, né, que nós não ficaríamos sozinhos, né, mas que viria o Espírito de verdade restabelecer todos os seus ensinamentos e que chegaria um dia, né, que o dom ele se derramaria por toda parte, né? Então os velhos sonharão, as crianças. Então tem uma passagem que ele explica que haveria de vir um novo tempo, e realmente chegou. É o advento da doutrina do Espiritismo. Não vamos entrar aqui em detalhes de religião, né? Mas o fato é que a partir do século XIX, de 1800 e alguma coisa, então começaram a haver muitos fenômenos de efeitos físicos. E isso chamou a atenção das pessoas. E homens sérios, sábios, como o professor Hipólito Leon Denisard, como Leon Denis, Gabriel Delane, Bozano e tantos outros, Crookes, e outros, os cientistas começaram a querer compreender o segredo, o mistério daqueles fenômenos. E foi quando compreenderam que quem causava aqueles fenômenos inteligentes eram os espíritos. Então, através de uma pesquisa minuciosa feita por Allan Kardec, professor Hipólito Leon Denisard, eles foram trazendo nessas mensagens
essa doutrina, né? Se você for ver o Livro dos Espíritos, que veio primeiro, né? É um livro de perguntas e respostas que trata de assuntos muito profundos, assuntos de interesse da filosofia, da ciência, né? Então, assim, é algo muito sério. Então, entre perguntas e respostas, a espiritualidade foi nos trazendo ensinamentos maravilhosos. Veio o Livro dos Médiuns, né? Também nessa mesma. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, veio o Céu e o Inferno, depois veio a Gênese, e assim começaram a vir livros e mais livros, onde os espíritos, por meio da comunicação mediúnica, foram nos trazendo esses ensinamentos maravilhosos, né? E a partir daí, a terceira revelação, nós chamamos assim, porque revoluciona. Se você se der ao trabalho, se tiver o interesse de estudar as obras da doutrina espírita, você vai compreender a sabedoria da justiça divina, vai compreender a existência de Deus, vai compreender a missão do Cristo, né? Por que Jesus nos trouxe aquelas lições morais? Então é maravilhosa essa revelação. Então, assim, é um caminho a doutrina espírita, né? Nós não estamos fazendo proselitismo, não quero que ninguém se torne espírita por causa desse estudo. Mas eu digo que tem coisas muito sérias, muito profundas, muito sábias. Então vale a pena você estudar. E vamos, assim, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos nessa jornada. Muita paz, muito amor, muita luz na sua vida. Tenha paciência, né, para passar essa fase que estamos passando, mas Jesus está no comando. Muito obrigado.